A quantidade de jogos lançados a cada ano parece aumentar cada vez mais. Em 2024, por exemplo, a gente teve o lançamento de mais de 18 mil jogos só na Steam. E ainda que a maioria desses jogos definitivamente não tenham uma qualidade muito grande, é claro que a gente, quando observa essa quantidade meio que bola de neve a cada ano, a gente percebe que a tendência dos videogames, pelo menos nos próximos anos, é ir aumentando cada vez mais o seu tamanho exponencialmente. E por mais que a gente veja muitas demissões por parte das grandes empresas, a verdade é que na mesma quantidade de demissões, parece que cada vez mais a gente tem novos estúdios lançando novos jogos muito interessantes. E em meio a esses jogos interessantes lançados todos os anos, nós também temos os famosos jogos anuais. A franquia COD talvez seja o melhor exemplo que a gente tem de jogo anual que está quase completamente saturado e boa parte do público, que antes era fã, hoje em dia virou hater do jogo graças à capacidade que eles possuem de a cada ano se superarem, lançando jogos cada vez piores. E mesmo quando o jogo tem um lançamento bom, durante a vida útil do jogo, eles fazem questão de estragar ou não dar o suporte necessário para o jogo se manter. E muitas vezes, quando dão suporte, o resultado é esse daí. Então hoje em dia a gente tem a franquia COD, que sem dúvidas é uma das principais da história dos videogames, uma das mais importantes, mas que vive uma crise criativa muito grande. Dessa forma então, parece sempre que a cada ano que passa, o público mais antigo do jogo vai sendo expulso dele, pois parece que todas as decisões que eles tomam no game design são feitas para uma nova geração, que tem um gosto muito diferente das gerações que jogaram os CODs do passado. Dessa forma eles dividiram a fanbase em várias ramificações diferentes que com certeza se odeiam e querem levar o jogo cada um para um lugar diferente. E o resultado é que os jogadores do passado que prezavam por uma boa campanha hoje em dia sequer tem direito a isso. Então, se antigamente você recebia uma história muito boa e cinematográfica, hoje em dia o que você tem é esse lixo aí que virou meme. Outras franquias também passam ou passaram por muita dificuldade por lançarem jogos anualmente de forma irresponsável, o que fez com que o público ficasse cansado de seus jogos. E obviamente eu estou me referindo aqui principalmente à Ubisoft, que tinha um legado muito legal na 7ª geração, mas que já na 8ª conseguiu estragar e fazer com que tudo fosse por água abaixo. Se a gente voltar lá em 2014, por exemplo, a gente vê que a Ubisoft conseguiu bater o recorde e lançar 2 Assassin's Creed, mas não no mesmo ano, e sim no mesmo dia. Em 11 de novembro daquele ano, eles lançaram Assassin's Creed Rogue e Assassin's Creed Unity. E me referindo especialmente ao Unity, a gente sabe o desastre que ele foi no lançamento, virando meme, sendo um nojo, uma das maiores bizarrices da história dos videogames. Que merda, hein? É claro que existem outros exemplos de jogos anuais que, obviamente, a cada ano que passa foram piorando, né? O fatídico FIFA, que eu joguei bastante, hoje em dia pra mim é intragável, injogável, e eu acho que isso é a melhor coisa que eu fiz, né? Me afastar desses jogos anuais e evitar jogá-los foi uma das melhores coisas, pois dessa forma também eu passei a jogar muito mais coisas do que jogava anteriormente. E por mais que hoje em dia eu esteja jogando Battlefield, esse BF6, né, que vem fazendo um sucesso enorme, possuiu um ciclo de 4 anos de desenvolvimento, o que resultou, obviamente, essa parada na franquia, esse tempo dado para os desenvolvedores fazerem o jogo, fez com que o jogo fosse muito bom, saísse muito bom, tanto para um público mais antigo quanto para um público mais atual. E é claro que a EA, com o seu olho grande, já está preparando uma forma de estragar a franquia Battlefield e matar de vez o que já não estava muito bom antes do BF6. Segundo rumores, eles pretendem transformar o BF em anual, o que podem ter certeza vai matar
a franquia a longo prazo. Então, infelizmente, o futuro da franquia BF é sombrio, assim como o futuro da franquia COD também é. Quando o jogo se torna anual, infelizmente, ele automaticamente se torna um jogo cada vez menos criativo e cada vez menos inovador. E dentro de uma parcela gigantesca do público gamer, a gente tem pessoas que jogam os mesmos jogos todo ano de forma automática, muito mais pelo vício do que pelo prazer e muito mais do que pela diversão em si que o jogo proporciona. É como se a pessoa tivesse acostumada a jogar só aquilo ou coisas parecidas com aquilo ou que causam as sensações parecidas com aquela. É como se o vício em dopamina barata que jogos anuais proporcionam fossem apenas a única coisa que a pessoa procura ao jogar videogame. E é inegável que os jogos anuais são os mais competentes em capturar essa parcela do público, parcela essa que é a maioria e que faz com que esses jogos estejam entre os mais vendidos todos os anos. Se algumas empresas conseguiram banalizar seus lançamentos e torná-los cansativos para o público, por outro lado, a gente tem empresas como a Naughty Dog e a Rockstar que conseguem fazer com que todos os seus lançamentos sejam eventos grandiosos. A franquia COD, que eu citei anteriormente, possuía essa característica no passado, mas isso se perdeu com o tempo e será muito difícil de resgatar. Ainda assim, existem empresas e desenvolvedores que causam esse impacto, e as duas que eu mais gosto foram essas que eu citei, sendo a Naughty Dog e a Rockstar. Os últimos títulos que a Naughty Dog lançou sempre causaram muito impacto. A gente tem o The Last of Us 2, que é um jogo maravilhoso tecnicamente, ainda que tenha suas polêmicas na história. O Uncharted 4, nem preciso dizer, é um jogo simplesmente maravilhoso, incrível, com certeza está entre os melhores jogos de ação e aventura de todos os tempos, e é mais um marco na indústria. E o primeiro, The Last of Us, eu nem preciso perder muito tempo citando aqui, porque todo mundo sabe e todo mundo conhece o impacto e a importância que esse jogo teve para muitas pessoas e principalmente para os videogames. Antes disso, a gente ainda tem a trilogia Uncharted, que foi um marco da 7ª geração no PlayStation 3, e por falar em 7ª geração, foi lá que a gente teve o último título GTA lançado, e até hoje, mais de 10 anos depois, estamos esperando loucamente para a continuação, que é o GTA 6, que parece que nunca vai chegar. Pelo menos nesse meio tempo, entre o GTA V e o 6, a gente teve um dos melhores jogos de todos os tempos, que foi o Red Dead 2, que sem dúvida alguma é mais um marco da indústria, e é claro que um marco desse tamanho só poderia ser feito pela Rockstar. E essa talvez seja a principal empresa que o público tem confiança de que a espera valerá a pena, pois apesar da demora, a gente tem certeza absoluta que todos os seus jogos sempre estarão ou sempre serão o melhor do que a indústria pode oferecer. E obviamente, se os jogos da Rockstar fossem anuais, ela não conseguiria fazer nem 10% do que faz em seus jogos. A verdade é que a espera muitas das vezes valem muito a pena e faz com que a gente também, quando aquele jogo saia, desfrute e aproveite dele muito mais do que um jogo quando sai anualmente. Ficar jogando apenas aquelas coisas que te oferecem dopamina barata e que seu cérebro já está acostumado a jogar todos os anos podem ofuscar oportunidades de jogar jogos que valham a pena e que valham os centavos que você gasta todos os anos. Caso você queira experimentar jogos novos, franquias, trilogias que você nunca jogou, aqui no canal temos vários vídeos que podem convencê-los a tentar coisas novas e buscar jogos que valham o seu tempo de verdade. O meu principal objetivo com esse canal aqui, obviamente, é conversar sobre videogames, debater também certos assuntos e, acima de tudo, convencê-los a jogarem aquilo que a indústria tem de melhor ou conversar sobre aquilo que a indústria tem de melhor. Se antigamente eu priorizava jogar as mesmas coisas todos os anos, e especialmente aquelas coisas anuais, hoje em dia, para mim, as coisas são bem diferentes, então eu quero que para vocês seja também, porque dessa forma vocês enxergarão videogames como eu enxergo hoje, que é como produtos artísticos e não como produtos industrializados. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho também. Vou deixar aqui embaixo no comentário fixado a playlist aqui do canal com todos os vídeos para vocês passarem por lá depois, ou vocês podem clicar em uma dessas indicações que eu vou deixar aí no final do vídeo. A gente se vê por lá e valeu!